Uma vida plena, chamada Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto. Creio que a Bíblia é real, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus é real, que deseja se relacionar comigo e contigo a partir das nossas maiores fragilidades até a manifestação do sobrenatural. E bem-vindo à temporada Abra Sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. E nós estamos falando do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus? Ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. E como que ele fez isso? Ele tinha um só filho. E ele decidiu multiplicar o filho, agregando o valor do filho em mim e em você. E ao fazer isso, queridos, ele não só nos comprou pelo sangue de Jesus, ele não só nos salvou, mas ele nos salvou para sermos santos. Você pode escrever isso? Escreve aí. Jesus me salvou para que eu seja santo. E o que é ser santo? A palavra santo vem da palavra kadosh, que significa separado com um propósito. Deus é santo e isso torna totalmente diferente, separado de todo e qualquer outro ser existente. E quando ele nos chama para sermos santos, ele nos separa através da aquisição do sangue de Jesus, que nos purifica do pecado, que nos salva, mas com o propósito de sermos iguais a Jesus. Por isso, isso é revelado durante toda a Bíblia com várias características. E a gente vem nessa temporada, abra sua Bíblia, aqui falando em cada livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Esdras, Neemias, Esther, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Eclesiastes, Provérbios. Vimos ontem Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, e hoje nós chegamos no livro do profeta Isaías. Esse livro é maravilhoso. Queridos, o livro do profeta Isaías, ele é a síntese do projeto de Deus, da Bíblia. A primeira vez que eu tive, das duas vezes que eu tive em Israel, a primeira vez foi em 1996. E eu estive lá no museu, que é no formato do vaso onde foi encontrado o rolo do profeta Isaías. E aquele museu é no formato desse vaso. E ele tem uma coluna central onde a cópia do rolo é exposta ali numa vitrine que circunda toda essa coluna. E o livro do profeta Isaías, se a gente não tivesse mais nada da Bíblia, se a gente tivesse somente o livro do profeta Isaías, a gente teria a compreensão completa do plano divino. E ele é muito semelhante à Bíblia, porque ele também tem, assim como a Bíblia tem 66 livros, o rolo do profeta Isaías tem 66 capítulos. Assim como a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, o livro do profeta Isaías é dividido em duas partes. A primeira, que anuncia que viria o Messias, e a segunda, como será a vinda desse Messias, a vida após a vinda desse Messias. E por aí vão inúmeras características que nos mostram, através desse livro, o propósito eterno de Deus. E hoje a palavra que resume a nossa live é santidade. E a frase que afirma aquilo que a gente está pregando hoje é essa. O sacrifício de Cristo te salvou para que você seja santo. Amém? Separado com propósito. Com o propósito de se render a Ele e se tornar dia após dia, de glória em glória, de capacitação em capacitação, igual a Jesus. Bom, abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo de número 1, no verso de número 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O texto é forte e diz assim: o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender.
o meu próprio povo não age com sabedoria. Que texto forte. Eu me lembro quando eu estava juntamente com os queridos pastores Júlio e Nara, que na época moravam em Vacaria, e abriu uma porta para eu pregar numa escola de supletivo à noite, né? Então tinha um pessoal bem arredio ali, né? Um pessoal já adulto, meio complicado, né? E quando eu cheguei ali, eu pensei, meu Deus, como eu vou falar de ti e atrair a atenção dessas pessoas? E eu me lembro que a diretora abriu a atividade para preparar o caminho para me apresentar e me chamar. E eu pensei, bom, o tom que ela falar é o tom que eu vou entrar, né? Eu queria abrir um parênteses antes de eu continuar. A Nelma está dizendo algo muito importante. O Instagram não me avisou, por isso cheguei agora. Eu também tenho sentido que as coisas não estão caminhando direitinho para mim aqui na rede social. Então eu queria te fazer um pedido agora, que você marcasse aqui o maior número de pessoas que você puder. Clica no aviãozinho de papel, marca as pessoas. Por quê? Eu estou sentindo aí, não quero ficar naquele sentimento de perseguição. Mas a verdade é que as coisas não estão fluindo normalmente para mim nas redes sociais. E olha que eu tenho preservado um pouquinho aqui o Instagram das minhas opiniões. Eu vou fortalecendo, não estou isento, mas eu vou fortalecendo quem me representa, né? E eu sinto que eu estou sendo podado aqui, né? Então, faz isso, marca aí. Vamos fazer um teste? Marca aí o maior número de pessoas, né? Bom, já teve gente que recebeu, é bom saber disso também, tá? Bota o feedback aí para mim. De toda forma, marca aí, marca o maior número de pessoas, porque eu tenho recebido até advertências com respeito a hinos que eu boto no começo, e a partir do momento que o hino está disponível e a gente está divulgando, não tem problema nenhum da gente divulgar, né, gente? Então, tem alguma coisa que está aí, né? Maravilha! Se você recebeu o aviso, bota para eu ter uma noção, tá? E independente disso, marca aí algumas pessoas. Tá? Talvez também uma coisa interessante a ser feita, gente, é assim, pode ser que se você marcar e comentar alguma publicação recente minha, isso sinaliza a plataforma de que ela deve te avisar de outras coisas minhas. Então, eu não gasto muito tempo aqui pedindo, como todo mundo pede, me segue, clica aqui, clica ali, né? Mas faz isso, tá? Faz isso. Gasta um tempinho agora fazendo isso aí, né? Às vezes eu pergunto óbvio, né? A gente está no grupo do Telegram, então se você não está no link da minha bio, você pode entrar para o nosso grupo do Telegram, assim também ali eu comunico que eu estou entrando, eu divulgo o tema que eu estou falando no dia, então é muito importante. Hoje eu botei no grupo do Telegram todas as minhas redes ali para você me seguir em outros lugares, certo? E então, entra lá no grupo do Telegram, tem acesso a isso também, vem fazer parte aí desse bate-papo mais próximo, tá bom? Bom, continuando, gente. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender, o meu próprio povo não age com sabedoria. Eu estava lá em Vacaria, na escola, e quando eu vi a diretora dar o tom, eu falei, bom, eu tenho que entrar nesse mesmo tom, forte. Então eu entrei com esse texto, exortando aquelas pessoas, assim como eu quero te exortar neste exato momento. A mensagem de hoje é um chamado à santidade, a você viver de maneira condizente com tamanha graça e amor com o qual Deus te comprou. Aqui o texto denuncia que o povo de Israel estava agindo pior do que animais irracionais, por não desejarem conhecer, compreender, não agindo com sabedoria.
Hoje é muito difícil você encontrar alguém que não ouviu falar de Jesus. Mas nem todo mundo deseja compreender. E o Senhor nos chama para isso. Quando ele fala assim que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, ele não está dizendo que ele vai se manter distante. Ele nos convida a nos aproximarmos dele e assim nós o conhecermos. Ele diz assim, que vocês conheçam e prossigam em conhecer-me. É o convite de Deus. O livro do profeta Isaías, ele tem textos tão maravilhosos, tão poderosos, que nos exortam o tempo inteiro para essa vida de santidade. E essa exortação começa com a experiência do próprio profeta Isaías. O profeta Isaías, ele era um profeta do palácio. Existem vários tipos de profetas e vários momentos da caminhada profética. Do capítulo 1 até o capítulo 6, ele está tendo aqui palavras de julgamento, palavras de exortação, palavras de confronto, né? Anunciando a glória futura de Israel, condenando o culto hipócrita, e vem aqui exortando o povo com respeito aos seus maus caminhos, e anunciando que viria o dia do Senhor. Mas, quando chega no capítulo 6, ele para de profetizar para o povo, os ais deixam de ser para o povo, né? Ai de ti, e de repente o ai se torna pessoal. Ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, não tenho salvação. O nome Isaías significa Deus salva. E ele chegou a um ponto que ele viu que ele não teria salvação pela sua própria vontade, pelo seu próprio braço, mas que ele deveria encontrar em Deus a própria capacitação para que ele vivesse a vida que Deus estava propondo para ele. Então nós vemos aqui no capítulo 6 o que acontece. Com a morte do rei Uzias, ele vê a glória de Deus. Eles, de certa forma, estavam ligados por algum grau de parentesco, e com a morte do rei, provavelmente alguns processos aqui na vida dele se tornam diferentes, né? Ele, nesse momento, ele tem uma visão da glória de Deus e ele tem uma visão da santidade de Deus. O capítulo 6 diz assim que ele viu a aba do manto preenchendo todo o templo, porque ele viu o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. E em torno dele ele viu os serafins. Olha que coisa tremenda, uma classe especial, uma raça especial de anjos, protetores da santidade de Deus, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e eis que toda a terra está plena da glória de Deus. Que mensagem tremenda para mim e para você. Quando a gente fala da glória, você tem que ter em mente a palavra capacitação. O meio pelo qual a gente se torna filho de Deus, o meio pelo qual a gente é transformado gradativamente em filhos de Deus, é através de capacitação sobrenatural, espiritual. E como que ela se manifesta? Quando você se depara como o profeta Isaías, diante não só da presença de Deus, mas das suas limitações. Quando você se depara diante da santidade de Deus, existe um processo imediato em que as pessoas estão tentando te privar desse processo. Esse processo é um processo de reconhecimento das tuas fragilidades, dos teus problemas e, por que não dizer, dos teus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho que nos conduz para mais perto de Cristo e não para mais longe. Quem está tentando te impedir de ter acesso à capacitação sobrenatural que vem da parte de Deus são as pessoas que querem que você não seja mais confrontado.
São pessoas que estão tentando tornar o evangelho cada dia mais light. Estão tentando cada vez mais impedir com que as coisas sejam ditas como elas devem ser ditas. O verdadeiro amigo é aquele que confronta o outro. O problema do relativismo é que nada passa a ser mais certo ou errado. Isso é um problema. E quem muitas vezes quer estragar a mensagem genuína do Evangelho, coloca como legalismo todo e qualquer ponto entre verdade e mentira, tornando tudo morno. E eu quero te dizer uma coisa. Certo é certo, errado é errado. Mesmo que o mundo esteja invertendo esses valores. Quer pessoas aceitem ou não. O único problema do legalismo, o único problema da religiosidade é você querer viver o certo pela força do seu braço. E não... por exemplo, tem gente que acha que para resolver o problema de analfabetismo é declarar pessoas que apenas sabem desenhar o nome ou ler números como alfabetizados. Eles são analfabetos funcionais, sei lá como é que é o termo disso. É como você dizer que para resolver o problema da droga, você descriminaliza a droga. Você não resolveu o problema. É como você querer dizer que demônios não são demônios, tá? Desdemonizando eles. É impossível. Toda cultura tem um lado sombrio. E aí não vem querer dizer para mim, não, você está agredindo tal cultura, pelo amor de Deus. Se você vai nos celtas, se você vai nos nórdicos, se você vai na África, se você vai no Brasil, você vai ver um monte de cultura cheia de demônios. E eu não sou o cara que fica vendo demônio em tudo, hein? Eu prefiro ver Deus em todas as coisas. Só que eu também não sou aquela pessoa que ignora os ardis do inimigo. Há mais de 28 anos eu prego o evangelho, com experiências na área de batalha espiritual e cura interior. Eu só quero que você faça uma comparação. Assim como Paulo defendeu seu apostolado, eu venho aqui defender o meu. Tá? Se eu tivesse 28 anos de carreira militar, qual seria o meu posto? Se eu tivesse 28 anos numa carreira de advogado, se eu tivesse 28 anos numa carreira médica, fica a questão. Você não deixa os outros te calarem. A mensagem do Evangelho é uma. Deus é santo. E quando você se depara com a santidade de Deus, a primeira coisa que vem diante de nós são as nossas falhas. E esse é o processo maravilhoso de transformação. Se você não sabe o diagnóstico que identifica o início das dores de qualquer tipo de doença, você não vai poder tratar essa doença. Então, você precisa ser colocado diante das suas áreas frágeis, diante dos seus pecados. E é isso que acontece com Isaías. Ele chega aqui e quando ele se depara diante da santidade de Deus, ele mesmo, é interessante, sabe? Aqui na experiência sobrenatural de Isaías com Deus, nós não vemos Deus chegando para ele e tendo a necessidade de dizer onde ele estava errado. Só a presença da santidade de Deus expôs o que não era. A luz expõe o contrário. A luz revela. Então ele diz, ai de mim, não tenho salvação. E ele fala o problema que ele tinha. Olha que ele está confessando. Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele viu Deus. Ele viu Deus. E a primeira coisa que ficou claro para ele era um homem de boca suja e vivia no meio de um povo de boca suja. E aí eu quero falar um negócio. Crente não fala palavrão. Vai lavar tua boca com sabão, crente. Se você acostumou a falar palavrão,
vai lavar sua boca com sabão. Sabe por quê? Porque há poder nas nossas palavras. E aí, cada palavra torpe que você fala, você está atraindo aquilo para a sua vida, fortalecendo demônios. Ah, Pê, esse café tá amargo hoje, né? Você não viu nada. Ah, eu não tô querendo botar medo, não. Eu tô querendo te falar o seguinte: existe uma verdade no mundo espiritual que é você aceite ou não. Olha, tem gente que vive uma hipocrisia. Reclama de determinadas coisas que fortalece com a própria boca. Se você quer mudar a sua vida, muda a sua maneira de falar. Porque a maneira com a qual você fala revela o que tem dentro do seu coração. E a Bíblia diz que é do coração que procedem os caminhos da vida. E esses caminhos são revelados pela tua boca. Então, aquilo que você está falando está revelando o caminho do teu coração, o caminho da tua vida. Você vai continuar falando isso? Pelo amor de Deus, me poupe, se poupe, poupe as pessoas ao teu redor. O profeta Isaías era profeta e tinha uma boca suja. Hoje as pessoas estão tão preocupadas com tanta coisinha, sabe? Tanto mimimi, que não pode falar isso, não pode falar aquilo. Para com isso. Os mesmos que estão preocupados com o politicamente correto são aqueles que abrem a boca para proferir palavras de maldição, palavras torpes, palavras, sabe, literalmente de destruição. E estão dizendo que estão preocupados com alguma coisa, estão nada. Quando você se depara com a realidade de Deus, você reconhece o seu pecado. A sua maneira de falar determina o tanto que você conversa com Deus ou não. Ah, é difícil. Eu já vi gente falar assim, é difícil andar com você, é difícil ser sua ovelha. Gente, é difícil para quem não está afim de viver mudança. Eu não sou perfeito, eu não sou o melhor, não. Mas eu sou crente. Tem pessoas que dizem assim, eu sou crente e faz uma... Não é crente não. Vem queimar o filme da noiva de Cristo, não. Vem queimar aqui o filme, entendeu? Daqueles que vivem uma vida de verdade. Ele diz assim, reconheceu o pecado dele. E sabe o que aconteceu? Quando você reconhece, imediatamente o Senhor se move. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E ele tocou a minha boca e declarou-me, vê isto? Tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado está perdoado. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Tem gente que está querendo misericórdia sem confissão, sem abandono, sem o processo de transformação. Em nenhum momento Deus está querendo que você viva uma santidade pela sua própria capacidade, porque se você conseguisse isso, você não precisava de Deus. Agora, o que Deus espera é sua rendição, é seu reconhecimento. O que estão tentando te roubar de você é tua capacidade de juízo. Usando, sabe qual terminologia? É quem é você para julgar os outros. Eu não posso pré-julgar você de coisas que eu não tenho conhecimento. Agora, ninguém tem o direito de afetar a minha capacidade, a minha faculdade mental de juízo, que foi dado por Deus e é exortado por Deus para que a gente exerça, para discernir, para compreender a Deus, as escolhas e por aí vai.
Então, as pessoas que vão dizendo para você assim, ó, você está julgando. Não, eu tenho faculdade de juízo, eu devo discernir. O que estão querendo roubar de você é a tua capacidade de escolha e de decisão. Por isso, se posicione. Como diz o outro xará meu na internet, se você não se posiciona, os outros te posicionam. Isaías viveu isso, foi imediatamente tocado. Quando você se dispõe a viver o processo de transformação, você reconhece pecado. E aí, Deus se move em sua direção e muda a situação. É esse Deus que nós cremos. E aí, em seguida, o Senhor te dá o quê? Destino. Eu quero saber qual é o propósito da minha vida. Primeiro, ingressa no propósito de Deus. Reconhece fragilidades, pecados, limitações. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vem, o Senhor faz a cirurgia, o Senhor muda as coisas e automaticamente, sabe o que ele faz? Ele compartilha com você uma necessidade, um desejo dele. Voltando aqui, a Flávia está falando aqui, né? Saber discernir não me torna um julgador, um juiz. Exatamente. Exercer faculdade de juízo não é me colocar no lugar de julgar a vida do outro. Agora, isso não me isenta de exortar as pessoas baseado na palavra de Deus, na verdade. É isso que eles querem calar. O livro do profeta Isaías é um livro do evangelista. E a mensagem do evangelho, sabe qual é? Arrependam-se, o reino dos céus está ao alcance da tua mão. Então, o Senhor vai e compartilha o quê? Quem hei de enviar? Quem irá por nós? A partir do momento que você reconhece o teu pecado, que você é tocado por Deus, Deus compartilha contigo o desejo do coração dele. Ele diz, quem há de ir por mim? Você entende? O Deus onipresente que está em todos os lugares da terra desejou compartilhar comigo e com você um projeto do coração dele. De te enviar, de me enviar a outras pessoas de todas as etnias. Para quê? Para compartilhar conosco e nos fazer participantes do desejo do coração dele, que outros venham fazer parte dessa família. E aí é a hora que o profeta Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele respondeu, vai e diz a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebeis. Então começa aqui uma série de advertências no livro do profeta Isaías, que vem aqui chamando esse povo para conhecerem a Deus, compreenderem a Deus. Deus começa a manifestar aqui julgamentos dentro da nação de Israel e depois julgamentos às nações vizinhas e sobre toda a terra. Vocês acham que o julgamento de Deus ele é parcial? Não. Deus passa a régua em todo mundo. Quando a gente fala que o juízo de Deus está sobre a terra, esse juízo começa dentro de casa. Um chamado à santidade é um exercício do juízo de Deus, do julgamento de Deus, que começa dentro de casa. Deus açoita o filho a que ama. Então ele vem exortando, ele vem limpando de dentro para fora. Então é por isso que eu também não posso me calar e dizer o seguinte, a terra está debaixo de juízo. Porque aquelas pessoas que vêm reclamando e dizendo, você está falando isso, mas e a igreja? A igreja do Senhor é a primeira a passar pelo juízo. E isso não muda o fato de que a terra está debaixo de juízo. Existe a agenda do anticristo, em pleno vigor e em pleno aceleramento. Mas Deus não perde o controle. Ele usa do juízo de dentro para fora para cumprir a sua agenda eterna. E manifestar o seu propósito eterno. Por isso,
Toda a terra está cheia da capacitação de Deus. Por quê? Porque o juízo te leva diante das tuas falhas e Deus diz: há poder à sua disposição para você viver, enfrentar as lutas ou superar as lutas. Esse julgamento vem para os nossos inimigos. Eu aprendi uma coisa, sabe? Eu aprendi a levar pessoas para a cruz. E eu aprendi o mais importante, é que quando eu levo pessoas, circunstâncias, situações injustas para a cruz, eu tenho que ir junto. Porque o santo de Israel, o santo do universo, o santo da história, Jesus Cristo de Nazaré, ele não foi crucificado sozinho, ele foi crucificado do lado de 2 ladrões. E aqueles 2 ladrões não estavam crucificados sozinhos, eles estavam crucificados com Jesus. Significa o seguinte, que eu vou para a cruz com Cristo toda vez que eu realmente busco a santidade de Deus e me deparo com meus problemas, eu dou aquele passeio no Calvário. E toda vez que eu me sinto injustiçado, atacado, agredido, perseguido, que eu levo essas pessoas para a cruz, eu tenho que lembrar que eu também vou junto. Muita gente fala assim, Deus, pesa a tua mão, e esquece que você está junto. O que vai fazer a diferença é a tua condição diante de Deus. Um dos ladrões crucificados, é muito provável que os 2 tenham criticado no primeiro momento Jesus, dizendo, salva-te a ti e a nós. E que a partir de um dado momento, um dos 2 falou, peraí, esse cara é inocente, a gente não. Esse é o ponto. Você pode mudar da sua trajetória, mesmo que você tenha sido insensível até aqui, você pode mudar a sua trajetória, se dando conta de quem é Jesus. E se você está inocente em determinadas situações e leva pessoas junto com você para a cruz, em algum momento essas pessoas vão ter a oportunidade de ver a verdade na sua vida. Porque a verdade é um fundamento, e um fundamento absoluto. Enquanto o relativismo leva as pessoas à loucura, à perdição, ao suicídio, o Evangelho salva porque ele é um fundamento sólido. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que nós cremos, tocamos. E aí essa fé manifesta através realmente de obras. Obras não salvam, mas fé sem obras é morta. Então, quando te perguntarem sobre a tua fé, mostra as tuas obras. Por quê? Porque pelo fruto nós conhecemos as árvores. Se você viveu o processo de transformação, você produz frutos dignos de metanoia, de transformação de mente, de coração e de destino. O livro do profeta Isaías traz juízo sobre os inimigos vizinhos. O Deus que traz juízo sobre a tua vida para te colocar no prumo, traz juízo sobre os teus inimigos. De maneira não só a castigá-los, mas dar a oportunidade também de que eles se convertam. Se eles vão querer ou não, o problema é deles. Deus traz libertação para mim, Deus traz libertação para o povo, e Deus tem uma libertação para quem o busca. Agora, aquele que está achando que não precisa, ele está determinando o próprio destino. Por isso que toda e qualquer movimentação que tenta roubar de você o confronto que vai te colocar de volta no lugar onde você caiu para que você se levante, é a intenção de impedir o processo de Deus na sua vida. Deus tem um futuro glorioso para mim e para você. Deus tem um futuro glorioso para nós. E esse futuro começa a se manifestar quando a gente se depara com o desafio. Você já recebeu uma proposta de emprego que... Já aconteceu isso? Alguém te propõe um emprego que aquela proposta te coloca nu diante de todos os seus problemas. Que te dizem,
você não tem capacidade de assumir esse emprego. É lógico, todo mundo diz assim, ó, se você receber a proposta, diz que sim, depois aprende. Amém, é isso aí. A questão é, como que aprende? Enfrentando os seus medos até dar cabo deles. É nesse momento em que você recebe uma proposta como essa e se vê diante de todos os seus problemas que te impossibilitam de viver aquilo, que é o momento de transformação. É o momento de revelação. É o momento... Desculpe. É o momento onde você percebe exatamente a área que precisa ser transformada. Agora, todo mundo que quer te impedir de ver a glória de Deus e de ser e se sentir confrontado por isso, está querendo impedir seu crescimento, está querendo impedir sua transformação. E aí, a atitude é sua. Você tem que se posicionar e dizer, para. Hoje, nós estamos debaixo de grandes ataques em todas as áreas simultaneamente. E esses ataques vêm para impedir que as ordens de Deus de reconstrução da sua vida se manifestem. Mas o Deus que deu ordem é o Deus que libera anjos. E o Deus que libera anjos é o Deus que te dá todo o recurso necessário. Para que você viva o meu propósito eterno. E o meu nome seja exaltado para sempre, através das tuas vitórias. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus é lindo. Deus é santo. O livro do profeta Isaías tem textos tão maravilhosos. Tem a ordem de restauração dada a Ciro, a restauração de Jerusalém, Isaías 45. Isaías 43, a promessa, né? Se passares pelas águas, estarei contigo, elas não vão te submergir. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Aí vem Isaías 45, Deus falando, eu te chamo pelo teu nome, eu que te pus teu sobrenome, mesmo que você não me conheça, eu vou me revelar a você. Eu vou te dar nações por herança, eu vou destruir os ferrolhos de ferro e abater as portas de bronze. Aí vem vindo os textos de Isaías que diz assim, consolai o meu povo, assim diz o Senhor. Os textos que diz, buscai-me enquanto podem me achar, buscai-me enquanto estou perto, e por aí vai. O plano eterno de Deus revelado através da compreensão de que Deus é santo e comprou para si um povo, os separando para serem santos. E aqui termina com ser santo e se santificar. As duas coisas são diferentes, mas estão conectadas. Ser santo é o que aconteceu, nós fomos comprados e separados para um propósito. Nessa caminhada, conforme nós nos apresentamos gradativamente, vamos nos separando do mundo, nos esvaziando diante de Deus para sermos cheios dele, nós vivemos o processo de santificação e crescemos então de glória em glória. Pai, obrigado por essa live, abençoa a vida dos meus irmãos poderosamente nesse processo, é o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Se você deseja semear na nossa vida ministerial, está aqui meu Pix, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Obrigado pela generosidade e a gratidão de tantos que têm semeado e permitido que projetos como o Café com AP perdurem, alcancem mais e mais pessoas, né? Vai no link da nossa bio também, tem ali alguns e-books à sua disposição. Kit de sobrevivência em casa está lindo, gratuito para você, meu presente para você. Tem Diários e Decretos de Homens e Leões, você investe e adquire um livro de 171 páginas, um e-book de 171 páginas, fruto da última temporada do Café com AP. Tem outras opções ali. Vem para a família Café com AP no Telegram e assim vamos nos aproximando mais e mais. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã com Café com AP. Abra sua Bíblia, linha temporal do propósito eterno. Fica na paz. Tchau, tchau.